Estamos de Bíblia aberta em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. E estamos a perceber como o Espírito Santo trabalha na vida da Igreja e trabalha também através da Igreja. Logo nos primeiros 11 versículos percebemos que Jesus foi habitar com o Pai, o Espírito Santo veio habitar em nós e depois que Jesus virá novamente para nós então habitarmos com Deus para todo o sempre. Podemos também perceber que a Igreja de Cristo recebe poder do Espírito Santo para ser testemunha em vários sítios. No local onde nós estamos, deve ser também na nossa nação, nos lugares considerados indignos, como também em todo o mundo. Vamos abrir hoje no primeiro capítulo, versículo 12 até o versículo 26. Atos, capítulo 1, versículo 12 ao 26. E o título da mensagem de hoje é Unidos no mesmo Espírito. Então, vamos ler agora o versículo 12 e o versículo 13 de Atos, capítulo 1. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então o Senhor Jesus Cristo pediu aos seus discípulos para ficarem em Jerusalém até à vinda do Espírito Santo. Mesmo após os discípulos verem o seu mestre a subir ao céu, eles obedeceram à sua palavra, mesmo não sabendo aquilo que se iria passar. E reuniram-se num cenáculo, que era um local onde se encontravam para estar juntos, na parte de cima, muito provavelmente para terem mais silêncio, menos distrações, para então poderem estar juntos. Nesta reunião, vemos que estavam presentes 11 dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Relembrar que Judas se tinha suicidado. Além dos apóstolos, diz-nos o versículo 14, estava também Maria, estavam várias outras mulheres e os irmãos do Senhor Jesus. Porquê que estes nomes estão aqui relatados por Lucas? Porquê que Lucas se deu ao trabalho de colocar estes nomes neste texto? Vamos ver algumas razões. Em primeiro lugar, Maria não estava aqui, não estava nesta lista por ter sido mãe do Senhor Jesus. Maria estava nesta lista porque ela colocou a sua fé no Senhor Jesus. Ela nunca usou a sua maternidade para se achar superior a ninguém. Além disso, considerava-se também pecadora, como todas as outras pessoas, ao ponto de ter dito no seu cântico, Jesus, meu Salvador. Em segundo lugar, vemos também uma valorização do papel da mulher na Igreja. Reparem, estava Maria e estavam outras mulheres. O que é que isto nos mostra? Que o papel da mulher na Igreja nunca foi secundário. E devemos então saber que na Igreja somos todos importantes. E para sermos corretos historicamente, muitas vezes a mulher, mesmo até nas igrejas, tem sido maltratada e tem sido negligenciada a sua função, a sua vocação. Em terceiro lugar, a mensagem é poderosa para salvar e mudar qualquer pessoa, independentemente do seu passado. Em João capítulo 7, versículo 5, lemos que os irmãos do Senhor Jesus Cristo não acreditavam nele como sendo o Messias prometido. Contudo, neste texto, vemos que eles já estavam reunidos como igreja. O que é que isso nos mostra? Que o Espírito Santo tocou nas suas vidas e agora eles eram salvos. Isto deve fazer-nos acreditar que a mensagem do Evangelho é poderosa para salvar qualquer tipo de pessoa. Nós é que colocamos, muitas vezes, barreiras onde Deus pode fazer milagres. Então, cuidado, porque quando duvidamos que alguém possa ser salvo, na verdade nós não estamos a duvidar da pessoa. Nós estamos a duvidar daquilo que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pode fazer na vida dessa mesma pessoa. Por isso, nunca deixemos de orar, nunca deixemos de falar de Cristo às pessoas. E a Bíblia é muito clara. O Espírito Santo tem poder para quebrar qualquer coração, por mais duro que ele seja. Olhando para o texto, novamente, o que é que a Igreja estava a fazer? Encontraram-se para aqui. Qual seria o objetivo? Vamos ler novamente o versículo 14.
Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então os discípulos do Senhor Jesus reuniam-se para orar. E isto só acontecia porque as suas vidas estavam ligadas a Deus. É muito comum olharmos para o Novo Testamento e perceber a importância da oração na vida da igreja. Aliás, posso admitir, com alguma dificuldade, que haja igrejas tendencialmente firmes e que não investem muito na oração. Por outro lado, não conheço nenhuma igreja onde os seus membros investem na oração e que tenha problemas nos seus relacionamentos. Isto mostra-nos que, se quisermos ter igrejas unidas, nós devemos ter igrejas que oram. Reparem novamente no texto. Perseveravam unânimes em oração. Literalmente significa a mesma mente. A igreja tinha o mesmo foco. A igreja tinha o mesmo propósito quando orava. Qual era este foco? Qual era este propósito? De glorificar a Deus em todas as coisas, como também para poder aprender a descansar em Deus em todos os momentos. Estar unidos no mesmo espírito de oração é ter o compromisso de orar pela vida da igreja, onde cada um procura então amar, perdoar e edificar mutuamente. E quando se investe numa vida de oração, convém também sabermos algumas coisas. Em primeiro lugar, a oração traz humildade. Significa isto. Por vezes o que nos pode acontecer é acharmos que, se nós orarmos ou lermos a Bíblia mais do que alguém, isso faz com que nós sejamos mais espirituais. Durante muito tempo na minha vida eu achava que era mais espiritual por conhecer mais teologia. Isso não tinha nada a ver. A teologia, de facto, chegou à mente, mas não tinha chegado ao coração. Quero dizer-vos que essa espiritualidade é uma espiritualidade mundana. A verdadeira espiritualidade bíblica faz-nos achar que aqueles que estão à nossa volta são superiores a nós mesmos. Se por algum motivo então acharmos que nós somos superiores e estamos a agradecer a Deus por não sermos como as outras pessoas, nós na verdade estamos a ser como um fariseu e precisamos de pedir perdão a Deus e pedir que Ele quebre o nosso coração. Em segundo lugar, mais do que momentos de oração, e nós já vamos falar mais à frente sobre isto, mais do que momentos de oração, nós precisamos de ter uma vida de oração. Durante também muito tempo na minha vida, achava que era pouco espiritual porque não conseguia fazer orações longas. Não sei se isso já aconteceu alguma vez convosco. Como também a utilizar algumas palavras que alguns irmãos na igreja usavam que eram muito caras. E então eu não conseguia orar daquela forma e achava, bem, eu nunca vou ser assim, nunca vou ser espiritual desta maneira. Isso pesava muito porque eu sempre fui muito objetivo, sempre fui muito prático naquilo que digo, naquilo que escrevo, não gosto de perder palavras. E então tive sempre muitos problemas com isso. Só muitos anos mais tarde é que percebi que não é pela quantidade de palavras que percebe se alguém tem uma vida de oração. Aliás, quando nós estávamos lá em casa, ainda era estar em casa dos meus pais, e algum de nós demorava mais tempo na oração do almoço, que normalmente faço uma oração mais rápida para assumir mais stress. E então alguém orava e fazia uma oração muito longa. E o meu pai dizia, precisas de meter as orações em dia. Ou seja, precisas de orar mais vezes para que neste momento não faças as outras orações que devias ter feito. Ser mais objetivo, ser mais prático. Então, não é pela quantidade de palavras que se percebe que alguém tem uma vida de oração. Mas se nós vivemos em espírito de oração ao Senhor, ao ponto de nós podemos dizer, orar sem cessar. Isso significa então, meus irmãos, que devemos começar o dia em oração e devemos viver de tal forma que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós dizemos em espírito de oração a Deus, que terminamos o dia dizendo Amém. Então só assim é que nós podemos conseguir orar sem cessar. É viver a vida em espírito de oração. E olharmos para estes textos em Atos, não quer dizer que a igreja estivesse a orar todo o tempo com a formalidade. Significa sim, do meu ponto de vista, que em todos os assuntos que elas falavam, ou que eles falavam em espírito de oração a Deus.
Terceiro lugar, oração não é para mandar recados a Deus e nem às pessoas. E isto é muito mais comum acontecer do que aquilo que nós achamos. Reparem, uma pessoa que quando ora está a dizer assim: ó Senhor, cuida da minha vida, peço-te um milagre, tu sabes como eu tenho sido fiel, tu sabes como eu tenho ido à igreja, sabes como eu tenho feito as minhas contribuições, tenho ajudado os mais necessitados, ó Senhor, por favor, venha abençoar. O que é que esta pessoa está a fazer? Está a mostrar o seu currículo a Deus, está a dar o recado a Deus para que Deus faça porque ela agiu. Então Deus vai responder não pela sua graça, mas pelas nossas obras. Isto é terrível. Deus responde às orações não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa de quem Deus é. Cuidado quando damos estes recados a Deus, como também damos recados quando nós estamos a orar. Como, por exemplo, o pai que dá aos filhos, para não estar a dizer que sou novamente eu, mas que quando os filhos se portam mal, ele pede para orar e ele diz: filho, e ele vai orar e diz: Senhor Deus, ajuda o meu filho, a que o meu filho não se porte tão mal, a que seja mais educado, a que respeite o pai, e que naquela situação não faça aquilo. A pessoa não está a orar para Deus. A pessoa está a orar para aquela pessoa, para o filho, para dar o recado. Cuidado, as orações são para Deus. Quarto lugar, a oração pública e a oração privada. Creio que é muito importante levar todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades a Deus. Isso deve acontecer nas nossas orações diárias com Ele. Enquanto igreja reunida, devemos perceber que o principal assunto de oração deve ser acerca da vida espiritual da igreja. O que é que eu quero dizer com isto? Os irmãos sabem que em março, no início de março, estive nos Estados Unidos. E tive o privilégio, e chamo mesmo o privilégio, de poder estar presente no culto de oração e estudo bíblico. E aquilo que mais me marcou neste culto de oração foi que os principais assuntos da igreja não eram saúde, não eram emprego, não eram finanças. Os principais assuntos desta reunião de oração pública eram a exaltação a Deus, perdão pelos pecados específicos da igreja, visão para a igreja, pelas autoridades do país, oportunidades para evangelizar, pessoas que estavam a ser evangelizadas, cristãos perseguidos e abertura de novas igrejas. Isto mexeu muito comigo, porque quando leio a Bíblia, são os principais aspectos que nós vemos que a igreja se deve reunir para orar publicamente. Se é errado orar pelos outros assuntos? Não, não é. Se a igreja pode deixar outros momentos para ter? Claro, pode. Mas os outros assuntos, como saúde, emprego e finanças, não devem ser centrais na vida das orações da igreja. Devemos sim orar por estes aspectos nas nossas orações específicas, nas nossas orações individuais. Vamos ver isso. Versículo 15 a 22. Vamos ver porque é que a igreja orava. A igreja estava reunida para orar com um objetivo. Havia ali uma necessidade espiritual. Vamos ler então o versículo 15 ao versículo 22. E eu vou fazer esta leitura apenas para que as pessoas lá em casa possam ouvir. Versículo 15 a 22. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então logo aqui vemos que é mais ou menos uma igreja batista, porque é pequena, 120 pessoas. E ele disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo era chamado de Alcidama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nele habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentro de vós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha connosco da ressurreição. Então havia um problema espiritual na igreja, porque um dos apóstolos tinha traído o Senhor Jesus, e quando esse apóstolo, Judas, se apercebeu, em vez de se arrepender, ele suicidou-se, mostrando que afinal aquilo eram remorsos.
Este problema não foi algo propriamente inesperado que aconteceu. Deus já tinha dito no Velho Testamento que isso era uma realidade. Daí que o versículo 16 diga: convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. E o que é que fez a Igreja perante este problema? Perdeu tempo a lamentar? Tentar arranjar explicações? Não. Eles sabiam que havia uma necessidade espiritual de escolher um homem para ser apóstolo, para substituir Judas. Conforme o versículo 22 nos diz, esse homem precisava de ter visto Jesus o quê? Ressurreto. O que é que nos mostra? Que uma das qualificações para alguém ser apóstolo na igreja é ter visto Jesus ressurreto. Qual a aplicação que nós podemos tirar hoje? Como ninguém hoje vê Jesus ressurreto, nos dias de hoje não há apóstolos. Apóstolo era uma coisa do Novo Testamento. Deixou de existir apóstolos nos dias de hoje. Versículo 23 a 26. Então o problema da igreja era este. Havia aqui uma necessidade espiritual de haver um homem como apóstolo. Versículo 23 a 26. Então propuseram dois. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, reparem, perante o problema, o que é que eles fizeram? Oravam, não é? E disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, o que é que eles pediram, Senhor? Revela-te. Qual dos dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar? E lançaram as sortes, vindo a sorte recaiu sobre Matias, sendo-lhe então dotado lugar com os 11 apóstolos. Então, perante a igreja, perante um problema, o que é que a igreja fez? Orou. E orou porquê? Para que Deus revelasse a solução. No caso, quem deveria substituir Judas. Podemos ver que lançaram sortes, lançaram para perceber qual era a vontade de Deus. Se era Matias, se era... Se era... Obrigado. Por isso estavam atentos. José. Chamado Barsabás. Então, lançaram sortes para perceber qual dos dois é que devia ser o apóstolo. Agora, a pergunta que se impõe: deverá o cristão, nos dias de hoje, lançar sortes para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Os apóstolos fizeram isso, oraram, lançaram sortes ou dar cartas, seja o que for, para perceber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Reparem, lançar sortes era algo muito comum na cultura israelita. Era uma prática comum até Atos capítulo 2, vamos ver para a semana. Porquê até Atos 2? Porque com a descida do Espírito Santo, a igreja deixou de lançar sortes e passou a confiar no Espírito que revela às pessoas, como revela também através da sua palavra. Então nós, cristãos, já não precisamos de qualquer tipo de superstição. Porquê? Porque temos o Espírito Santo para nos revelar, como temos também a própria palavra de Deus revelada. Logo, este tipo de coisa está vedado ao cristão para descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Orar e ler é suficiente para nós. Precisamos então, como igreja, estarmos unidos a Cristo para estarmos unidos no mesmo espírito de oração. A tarefa de orar juntos não deve ser apenas um ministério das mulheres que têm feito um ministério extraordinário. Creio que 3 vezes por semana se têm reunido para orar via Zoom. Damos graças ao Senhor por isso. Mas parece que às vezes nós homens pensamos, não, orar, isso é com as mulheres. Não, elas devem continuar, mas nós também devemos orar. A igreja toda deve ter momentos onde se encontra para orar. E, meus irmãos, depois de ter ouvido também várias pessoas, de ter percebido também a necessidade, esta quinta-feira nós vamos retomar a nossa reunião de oração, vamos enviar o link Zoom através do grupo da igreja para então nos podermos encontrar às 9 horas de quinta-feira. E pedimos para que todos estejam também presentes
para, enquanto igreja, podermos estar juntos, podemos ouvir, podemos orar uns pelos outros, pelas necessidades espirituais e certamente também pelas necessidades físicas. Mas mais do que orarmos então pelas necessidades físicas, precisamos de aprender a orar pelas necessidades espirituais da igreja e das pessoas que a compõem. Queremos, como igreja, investir mais tempo em oração, não só em reunião, mas também onde cada um de nós perceba a importância de começar o dia clamando ao Senhor e terminar o dia dizendo Amém. Vamos orar? Senhor, bom Deus e nosso Pai, nós estamos muito gratos pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado pelo privilégio que nos dás de podermos orar. Podemos orar sobre as nossas necessidades espirituais. Podemos orar também pelas nossas necessidades físicas. Mas ajuda-nos, enquanto igreja, a orarmos mais e olharmos mais para as nossas necessidades espirituais. Porque, de facto, essas são as mais importantes, Senhor. Ajuda-nos a encontrarmos, então, momentos para estarmos juntos a orar. Mas, acima de tudo, a vivermos a nossa vida unidos a Ti, viver a nossa vida em espírito de oração. Abençoa-nos, pois, a cada pessoa que está aqui presente, a cada pessoa que não pôde estar aqui presente, a cada pessoa que está a ouvir também a mensagem lá de casa. É no nome de Jesus que nós oramos.